Que página na Bíblia poderia ser arrancada sem comprometer nada na Escritura? Face down in the dirt, someone pick me up. I've hesitated for too long, now enough is enough. Since we first met, it was on the up and up. She smile at me and say, it's nice to see you and such. Yeah, I thought she was nice, but I... 10. O sétimo livro. O livro dos Juízes é o sétimo livro da Bíblia hebraica e do Antigo Testamento da Bíblia cristã. Ele narra a história dos juízes bíblicos, os líderes inspirados, cujo conhecimento veio direto de Deus e permitiu que eles agissem com comportamento sábio e fiel. As histórias seguem um padrão consistente por todo o livro. O povo se mostra infiel a Deus, que por isso os entrega na mão dos seus inimigos. O povo se arrepende e implora misericórdia a Deus, que lhes envia um líder chamado de juiz. O juiz liberta os israelitas da opressão e eles prosperam. Mas logo caem novamente na falta de fé e o ciclo se repete. Estudiosos consistem que muitas das histórias em Juízes são as mais antigas da história, com uma grande redação no século 8 a.C. Alguns trechos, como o Cânticos de Débora, são muito mais antigos e podem ser de uma época próxima a que o livro relata. 9. O período dos juízes. Foi um momento histórico que constituiu a transição do governo de Moisés para o reinado dos reis de Israel. O período dos juízes começa com a opressão de Cusã-Risataim, após Josué e os anciãos terem morrido e o povo de Israel se ter entregado à profunda apostasia, por fazer o que era mal aos olhos do Senhor e adorar deuses estranhos. Deus permitiu que Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, subjugasse o povo de Israel durante 8 anos. Juízes capítulo 2, dos versículos 7 ao 11. Após esse tempo, o Senhor levantou Otoniel, sobrinho e talvez irmão de Caleb, para libertar o povo, dando início ao período dos juízes e terminando quando Saul foi eleito rei de Israel, em aproximadamente 1050 a.C. Logo, a maioria dos estudiosos entende que o período dos juízes durou aproximadamente 320 anos. 8. Quem foram os juízes de Israel? Os juízes de Israel foram pessoas levantadas por Deus em tempos de crise e eram capacitados pelo Espírito Santo de Deus para julgar e liderar o povo. No livro de Juízes, lemos: E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os despojaram. Juízes capítulo 2, versículo 16. 7. O que faziam os juízes? As funções judiciais exercidas por eles estavam diretamente ligadas à liderança espiritual sobre o povo. Os juízes permaneciam em suas funções até morrerem. E diferente dos reis, eles não estabeleciam um governo hereditário em Israel. Esses juízes eram heróis nacionais e algumas vezes são designados como libertadores. Uma lista com os juízes de Israel geralmente sofre algumas discussões. Alguns consideram apenas a lista dos juízes nos 12 ciclos presentes no livro de Juízes, com Sansão sendo o último deles. Outros também incluem Eli e Samuel na lista oficial de juízes de Israel. Seja como for, obviamente Eli e Samuel lideraram e julgaram Israel antes da instituição da monarquia. Apesar de não serem citados no livro dos Juízes, e a atuação desses possui algumas diferenças pontuais com relação aos líderes citados no livro de Juízes. 6. Quais os nomes dos juízes? Mesmo dentro da lista fornecida pelo livro dos Juízes, existe uma discussão entre os intérpretes acerca de Débora e Baraque. Alguns consideram apenas a liderança de Débora, outros contam separadamente Débora e Baraque.
e outros unificam a atuação de ambos. A lista dos juízes apresentada nos 12 ciclos registrados no livro dos juízes é a seguinte: Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibizan, Elon, Ablon e Sansão, o mais famoso de todos os juízes. 5. Cronologia dos juízes. É muito difícil conseguir estabelecer uma cronologia para o período dos juízes, pois faltam informações fundamentais, como por exemplo, o período de tempo que decorreu entre o começo da conquista de Canaã com Josué e o início da opressão de Cusã-Risataim. Podemos arriscar uma estimativa de como se deu a cronologia dos tempos de juízes de Israel. Entre aproximadamente 1405 e 1364 a.C., houve o governo de Josué e dos anciãos, e em 1356 a.C., a libertação com Otoniel da opressão de Cusã-Risataim. Depois houve uma trégua de 40 anos entre aproximadamente 1356 a 1316 a.C. O capítulo 13 do livro dos Juízes relata um período de 40 anos sob opressão dos filisteus, seguindo o relato sobre as proezas de Sansão entre aproximadamente 1101 e 1081 a.C., sendo este os últimos dos líderes registrados no livro de Juízes. Juízes, capítulo 14, versículo 1. 4. Por que estudar este livro? O livro dos Juízes foi assim chamado por causa de vários governantes chamados juízes, que são as figuras centrais do livro. Em geral, esses juízes eram mais líderes militares e guerreiros do que pregadores de retidão. O livro narra os atos de muitos desses líderes, sendo que alguns deles ajudaram a libertar os israelitas dos efeitos de seu comportamento pecaminoso. Ao estudar o livro de Juízes, os leitores vão aprender que o Senhor permite que o seu povo sofra as consequências de sua infidelidade a Ele. Vão ver também que o Senhor está disposto a libertar seu povo tantas vezes quanto se arrependem de seus pecados. 3. Quem escreveu esse livro? Não sabemos quem escreveu o livro dos Juízes. Uma tradição judaica diz que Samuel escreveu e compilou o livro. Contudo, o livro reflete perspectiva de uma época muito posterior, após a conquista das tribos do norte de Israel pela Síria, por volta de 721 a.C. Essa perspectiva leva a crer que o autor ou os autores vieram muito depois da época de Samuel. 2. Quais as características desse livro? O livro menciona o nome de 12 juízes que governaram Israel com diferentes graus de sucesso. O relato de Débora como juíza de Israel é único, considerando a sociedade patriarcal em que ela vivia. Gideão, como muitos que foram chamados e escolhidos pelo Senhor, achava que não tinha capacidade para liderar, mas como os israelitas confiaram no Senhor, ele e 300 soldados alcançaram a vitória sobre o imenso exército de midianitas. Sansão é outra figura notável do livro dos Juízes. A história marcante dos acontecimentos que levaram a seu nascimento tem paralelo com os relatos de outros importantes personagens da Bíblia, como Moisés, Samuel, João e Jesus, cujo nascimento foi relatado para enfatizar o envolvimento divino e o significado de sua missão na vida. Apesar desse início promissor e da grande força física que o Senhor lhe deu, Sansão acabou não conseguindo ajudar os israelitas a se voltarem para o Senhor e abandonarem seus pecados, algo que precisavam fazer para que o Senhor os libertasse de seus inimigos. 1. Conclusão. Na última parte do capítulo 17, dos versículos 1 ao 25, vemos que a depravação moral e espiritual foi se tornando ainda mais grave entre as tribos de Israel e as coisas horríveis que foram cometidas por eles. A mensagem de Juízes
mostra principalmente que os crentes não devem fazer e como não deve tolerar em sua vida aquilo que o próprio Deus considera impuro. E aí, gostaram desse vídeo? Já sabia de alguma dessas informações? Tem alguma que você aprendeu nesse vídeo? Deixe nos comentários. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima e fique na paz de Cristo. I know I made you smile when I texted, and I know I'll do better than your ex did. As histórias conseguem um padrão. As histórias seguem um padrão. É redação mesmo, é? Logo, a maioria dos estudiosos entende que vamos lá de novo. Ação. Uma lista com os... Alguns consideram apenas a lista dos 12. O livro de Juízes. Mesmo dando... Otoniel, Eude, você lembra quem tá? Jefté, Abizan, Elan, Eblão e... Nome difícil. O livro dos Juízes foi assim chamado por causa de vários governantes chamados juízes. Óbvio. Calor. Essa perspectiva leva a crer que o autor e os autores e as coisas horríveis foram cometidas por ele. Previously, que pai na vida poderia ser arrancada sem comprometer nada na escritura. Aqui divide o Antigo do Novo Testamento. Como nunca me dio. I went hard. You ain't messing with the flow, you ain't messing with my vision. Messing with the money, you ain't messing with decisions.
decisions. Yeah, you messing with the team, then you messing with the squad. Mess with one of us, you be messing with them all. Yeah, yeah, yeah. Staying up late, making it right, living it up to my name. Focused on doing it better. You just be doing the same, you doing it lame. I'm doing like everything changed. Forget all the money, forget all the fame. I still would've done it if they would've played all of the music I make every day. Like whoa, crazy the way the world goes. Blind when you look at it close. Zoom out when you viewing the picture. Perspective is all that we know. I'm all on my zone, I'm all on my own. Keep making a difference, I'm chasing the tones. I'm finding myself with the more that I grow. Get out of my way as I'm picking the road. You ain't messing with the flow, you ain't messing with my vision. Messing with the money, you ain't messing with decisions. Yeah, you messing with